queridos irmãos, pela graça de Deus, Ele nos deu mais uma oportunidade de estarmos vivos na Sua presença. Hoje, para dar continuidade ao nosso episódio, temos um convidado especial, a jovem adolescente Ana Clara Gouveia. Deus foi que falou no meu coração, queria ela falando. E eu fui, convidei, e ela veio. Estou alegre porque ela tem coragem de aceitar o nosso convite. Nós estamos na presença de Deus e fique à vontade. Aqui está o nosso convidado que acompanha ela, a cantora Rosana, que é a mãe dela. Mais um pouco ali está o pastor Clebes, que é o pai dela, e o seu irmão. Aqui está a família sagrada. E nós estamos alegres porque Deus está entre nós. Por isto é que nós somos agradecidos a Deus, porque Ele se manifesta nas coisas pequenas. Para mim, a importância da coisa não é ela ser uma grande pregadora vaidosa, ela ser uma simples e humilde que fala assim a coisa na simplicidade da vida dela. Não é? Isso é que me alegra. É a simplicidade da vida. Eu posso dizer que sei o dia que ela nasceu. E acho que a primeira vez que ela foi com ela na igreja, eu já estava lá. E sempre eu vejo ela, nunca vi ela dando trabalho ali. Sempre assim com aquele espírito de criança, brincando mais as crianças. Ela não está pensando em namoro, né? Porque quando está pensando em namoro, não larga de brincar com os meninos. Fique à vontade, Deus lhe abençoe. Fale aquilo que Deus colocar no seu coração. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de hoje, de ter sido convidada para estar no programa. E gostaria de falar uma coisa que teve uma campanha de oração lá na nossa igreja, na sede. E na minha oração, eu disse para Deus que eu não sentia que eu estava preparada para pregar, assim, para falar, sabe, como os outros pregadores. Mas eu falei para Ele que eu sei que as mensagens, tudo que quando eu leio a Bíblia vem no meu coração, eu sei que é dele. E eu disse para Ele que se eu tivesse uma oportunidade, uma única oportunidade de poder falar do amor dele, falar dele, das maravilhas que ele tem feito, não só na minha vida, mas na vida das pessoas que eu conheço, eu iria aceitar essa oportunidade e iria orar para que isso acontecesse. E aí eu acho que 2 dias depois, eu não sei, eu acho que eu orei em casa e aí 2 dias depois o Senhor fez o convite. Daí eu tive certeza que essa oportunidade veio de Deus. Eu tinha preparado um outro texto, só que na minha oração eu falei para Deus que para Ele me ajudar com que texto eu falaria, e Ele disse para mim, fale do que você sabe falar. Amém. E o tema que eu escolhi e que veio na minha cabeça rápido foi Hebreus 11, 1, que fala sobre a fé. Aleluia. Hebreus 11, 1, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Eu sou uma pessoa que gosto muito de falar de fé, porque através da fé muitas coisas maravilhosas aconteceram na minha vida, na vida do meu pai, da minha mãe, do Ian. E eu gostaria de contar aqui um testemunho meu que o Senhor me permitiu ter. Que quando eu era pequena, a minha mãe e meu pai sempre contam essa história quando eles têm a oportunidade de contar esse testemunho, o meu pai em pregações dele. Quando eu era pequena, eu tinha uma doença, né, que quando a minha mãe viu que começou a aparecer os sintomas, que ela me levou no médico, e lá no médico ele disse para ela que não tinha cura, Meu Deus. só tinha tratamento. E aí, eu acho assim, que ela ficou com aquele pensamento, sabe? Meu Deus, o que eu vou fazer? E na mesma hora, eu creio que a fé se fez presente no coração dela. E eu vi ela contando que ela voltou depois, uns dias depois, quando começou a ver que eu tinha uns negocinhos na unha
E eu me recordo assim, às vezes, que a minha unha, ela era diferente. Ela não era assim, ela tinha como se fosse, tipo, riscadinha, não sei explicar, mas ela era diferente, né? E eu tinha feridas na minha cabeça também, que machucava. E a minha mãe lembra, ela disse que quando eu tinha 5 anos, né, mãe? Ela me levou de novo no médico e ela disse pro médico que eu estava curada. E a médica simplesmente ficou sem entender, porque para ela aquela doença, talvez ela já tinha visto várias crianças que passaram por lá, várias pessoas que passaram por lá e que ela já tinha dito, não tem cura, é só tratamento. E essas pessoas talvez tenham voltado lá com essa doença e ela nunca tinha visto isso acontecer. E foi a primeira vez que aquela doutora talvez tenha testemunhado, tenha visto que Deus realmente é maravilhoso, que Ele pode tudo. É por isso que eu gosto muito de contar esse testemunho, porque eu creio que Deus me deu esse testemunho não para me ficar guardando ele, mas para poder contar para as pessoas que Ele é o Deus do impossível e que Ele pode resolver tudo, inclusive curar uma doença em que os médicos dizem que não tem cura. E o que Deus colocou no meu coração para falar é uma coisa que eu estava lendo a Bíblia, né? E eu li a figueira, sobre a figueira. E o Senhor, quando Ele diz à figueira, não nasça mais fruto, ela secou imediatamente. E os discípulos ficaram maravilhados. Então eu creio que quando meu pai e minha mãe dobraram os joelhos deles e começaram a orar para que Deus tirasse aquela doença, eu creio que Deus agiu na minha vida de maneira inexplicável, porque quantas pessoas até hoje têm essa doença, inclusive tem um primo da minha mãe que ele tem, e quando a minha mãe foi falar para ele que eu tinha, né, que eu fui curada, ele disse para ela, não, ela tem, ela não foi, e ela disse para ele, não, ela tinha. Aleluia. E em um dos cultos que eu fui, que teve um culto que eu fui, que faz um tempo, assim que eu tive o meu encontro com Jesus, eu chorei muito, estava chorando muito, porque eu estava dizendo para Deus, Senhor, o que é exatamente para me fazer? Eu sei que eu canto, mas eu não sei ainda ao certo o que o Senhor quer de mim. Eu não sei se eu estou preparada para cantar, cheia do Espírito Santo, como muitas cantoras cantam. Eu não consigo fazer aquilo, fazer aquele povo chorar, Senhor, como essas pessoas fazem. Aí eu lembro que teve uma parte que eu estava chorando lá, na parte do púlpito assim, e o pastor desceu e ele disse no meu ouvido, ele disse assim, para mim parar de perguntar para eles o que era para mim fazer. Ai, desculpa. Ele falou assim, para de perguntar para mim o que é para você fazer, porque você é promessa. E ele falou para mim que antes de eu nascer, ele já tinha preparado tantas coisas que, por mais que eu tentasse contar, eu não ia conseguir. E ele disse para mim assim, que eu sou promessa, e ele repetiu isso várias vezes, você é promessa, você é promessa. E eu lembro que nesse dia, depois, quando eu fui orar, eu chorei muito também. E eu sei que essa doença, Deus permitiu que eu passasse por ela, para que Ele pudesse me curar. E mostrar para mim, para os meus pais e para todos que me veem que eu sou mesmo promessa, que eu sou dele, que eu sou filha dele, que quando o meu pai ele conta essa história que ele me apresentou a Deus, a partir desse momento, não só desse momento, mas desde quando eu nasci, mas a partir desse momento, foi como se colocasse uma aliança entre mim e Deus. Oh, Deus. E que a partir desse momento eu tô com ele, sabe? Enquanto eu li a palavra, ele dizia para mim que ele tá comigo, e essa aliança, por mais que muitas vezes eu caia e que eu entristeça o coração dele, essa aliança nunca vai se romper. Oh, Deus. E muitos testemunhos ainda eu creio que Deus vai me dar para eu contar. E o que eu tenho para dizer para os irmãos é que tem muita gente na igreja que passa por tantas tribulações, por tantas coisas, como um casamento que muitas vezes você vem lutando tanto tempo e não consegue resolver, um filho seu que pode estar desviado e que você
sente falta de ver ele ali no meio dos jovens. Um irmão seu que talvez tenha caído e você chora e diz e pede para Deus para que ele volte. Não fique pensando, tem muitas pessoas que eu vejo que é casal e vai para terapia e faz um monte de coisa e vai para encontros para mudarem a vida. Tem uma coisa só que pode resolver, e é Jesus que pode resolver toda essa situação. Porque por mais que você vá para terapias, por mais que você vá tomando remédio, muitas pessoas têm ansiedade, né? Muitas pessoas hoje em dia, vários adolescentes, jovens, passam por depressão e por ansiedade e tomam remédios e vão no psicólogo e muitas vezes não resolve e pode passar por um tempo e depois volta. Porque Jesus falou isso para mim, que tudo isso, essas terapias, tudo esse remédio que você toma são apenas tratamento. Porque só Ele é a cura. Aleluia. Só Ele é a cura de tudo. Só Ele pode restaurar o seu casamento. Só Ele pode restaurar a sua família de novo. Só Ele pode fazer o seu filho voltar para a igreja. Só Ele pode fazer o seu irmão voltar para a igreja. Só Ele pode restaurar a sua família. Só Ele pode curar você de uma doença incurável, assim como Ele fez comigo. Só Ele pode ressuscitar. Só Ele pode tudo isso. Quando você chora e quando você se derrama na presença de Deus de verdade, sem mentira, sem pensar em nada, a não ser naquele momento com Ele. E você pede algo para Deus crendo que Ele pode resolver, pode ter certeza que Ele vai. Porque Deus, Ele é o Senhor do impossível. E assim como Ele me curou, para que hoje eu estivesse aqui contando esse testemunho, Ele pode transformar a sua vida, Ele pode renovar você. Aquela chama que antes ardia pode voltar a arder de novo. Porque Jesus é cura e as outras coisas são apenas tratamento. Amém. Glória a Deus. Isso é muito maravilhoso. Testemunho, eu já realizei vários programas, mas o que mais mexeu na minha alma, aquele que vem no íntimo da pessoa. Eu não sabia dessa cura tão maravilhosa que Deus fez na sua vida. Tinha razão quando Deus, acho que eu estou crente, quando Deus falou para mim que lhe trouxesse aqui. E ele falava por você. Isto é um negócio importante. Quero agradecer muito a Deus pela sua vida. Permaneça firme na presença de Deus. E Deus vai fazer coisa muito maior com você. Vai lhe abrir muitos espaços nesse programa. E sempre apontando para Ele que Ele é o autor da fé. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, mas quero pedir a vocês que cante um hino daquele do coração que vem lá da alma do Senhor para nós. A cantora Rosana, agradecer ela porque ela acompanha. Vamos ouvir um hino de louvor a Deus com a cantora Rosana e a cantora Natália Gouveia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus pela presença de vocês, por ter aceitado o nosso convite, ter deixado Deus usar por instrumento nas mãos de Deus. Quero muito desejar uma longa vida para vocês, tanto a senhora como o pastor Kleber, continuarem criando as crianças no caminho do Senhor. Isso é coisa maravilhosa. Quero oferecer esse trabalho tão maravilhoso para os nossos irmãos que nos acompanham constantemente. O irmão Jonas Mesquita é uma das pessoas que tem contribuído comigo nesse trabalho. Nossos irmãos de Esperantinópolis, Poliana, a irmã Graciete, Bartolomeu, Ana Vitória, Camille, sua mãe, Zé Levi, que está chegando na área, nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Quero agradecer a Deus, viu, irmão Wilson, por ele ter lhe curado. Você, Alexandre Dani, levanta a mão para o céu, que nem a Covid deu jeito em ti, rapaz. Sabe por quê? Porque Deus ainda precisa de ti na obra dele. Eu agradeço a Deus porque levantamos a mão em oração e naquela hora Jesus te curou. Isso é maravilhoso. Os nossos irmãos lá do Maranhão, nossos parentes, nossos amigos, lá os nossos filhos, todos. Eu quero louvar a Deus e agradecer pela vida de todos. Deus abençoe a vocês grandemente. Amém. Kleber, nosso Ian, daí. Deus abençoe. Em nome do Rei.